Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Continuando os estudos do livro Vinha de Luz, estudaremos hoje o capítulo 41, com o título Credores Diferentes. E o versículo escolhido por Emmanuel foi do Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Bom, vamos iniciar nossa reflexão por este versículo, este que foi escolhido por Emmanuel. Nós devemos que lembrar inicialmente do contexto da época. Porque na época de Jesus, eles seguiam a lei de Talião, que punia um criminoso da forma semelhante ao crime cometido, ou seja, aquele famoso olho por olho, dente por dente. Depois chegou Jesus e ele vem aperfeiçoar essa lei. Ele vem ensinar o amor, dizendo que precisamos amar, inclusive, nossos inimigos. E, atualmente, temos a doutrina espírita que nos proporciona a compreensão do porquê devemos amar e as consequências desses atos. Vejam que esse ensinamento é extremamente simples e objetivo. Amai os vossos inimigos. Essa orientação é de fácil compreensão, mas ela é de difícil aplicação. Esse capítulo do Evangelho de Emmanuel, ele como um todo, ele é de extrema importância, porque ele inicia com o Sermão da Montanha. Depois, tem aquela conhecida passagem onde Jesus orienta que se tiver alguma pendência com o seu irmão ou com o adversário, dependendo da tradução da Bíblia, que vá reconciliar com ele, enquanto estão juntos no caminho. E continuando o capítulo, vem o versículo 44. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Vejam que interessante. Normalmente, encontramos de 2 a 3 textos de Emmanuel referente a um versículo em seus livros. Porém, esse versículo, o 44, amai os vossos inimigos, tem 22 textos dele. Isso já nos chama a atenção o quão importante é esse ensinamento. Nós temos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores virtudes alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Agora, por outro lado, esse ensinamento, na visão dos materialistas, é considerado como um sinal de fraqueza. Pois, pelo seu entendimento, não revidar é demonstrar covardia e deixar exposto que não se tem força para se sobrepor ou se impor ao seu inimigo. Mas acompanhem comigo. Esses caminhos que fogem do amor aos inimigos são caminhos que, secularmente, estamos percorrendo e cujos resultados nós vemos diariamente. Nós vemos esses resultados nas guerras, nas dores e nas lágrimas do dia a dia. Então, essa orientação de Jesus não é uma visão utópica,
mas sim absolutamente necessária para que consigamos atingir novos estágios e patamares para a humanidade. Jesus, longe de ser utopista, ele era realista, pois enxergava esses nossos círculo vicioso que estamos contidos até hoje. Não há outro caminho para a pacificação se não for através dessa orientação: amar os nossos inimigos. Com isso, conseguimos perceber a importância de seguir essa orientação. Mas aí vem a pergunta: como fazer isso? Kardec, nesse mesmo capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que Jesus não pretendeu que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Isso tem total lógica, pois até o pensamento de uma pessoa inimiga nos impressiona de uma forma diferente. Daí a diferença das sensações de quando se aproxima de um amigo ou quando nos aproximamos de um inimigo. Porém, o que Kardec nos orienta é que já temos condições de repelir a vingança, de não alimentar esse sentimento de maldade, ou seja, de não desejar o mal. Existe também uma outra dificuldade quanto à interpretação do que Jesus quis dizer. Pois, inicialmente, o Evangelho ele foi escrito em grego. E no grego, eles têm pelo menos 4 verbos diferentes para esta palavra amor, todas com características diferentes de relação. No grego, nós temos o amor eros, sendo um amor mais romântico. E de onde vem a palavra erótico? Temos o amor filia, sendo o amor da amizade, onde se há reciprocidade. É amizade entre amigos. É aquele ama e é amado. Tem um outro amor, que é o storge, ou storge, sendo o amor relacionado à família, dentro de um contexto familiar. E temos o amor ágape, que foi o que foi utilizado, que foi esse que foi utilizado por Jesus, que seria o amor da boa vontade, que nada exige e que atua pela empatia. Não espera retribuição. É o amor renúncia. É um amor doação. Esse é aquele amor que desenvolvemos quando cuidamos de alguém que precisa muito da nossa ajuda. Mas olha só, foi num sermão de um pastor americano chamado Martin Luther King, feito em 1964, que eu encontrei argumentos para responder este questionamento: como amar os nossos inimigos? Somente como curiosidade, esse pastor foi um dos mais importantes líderes do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, quando ele fala de amar os inimigos, ele tem uma vivência na prática, e não só uma teoria. Nesse lindíssimo sermão, ele diz que primeiro devemos desenvolver em nós a capacidade de perdoar. Amar pressupõe perdoar. Um perdão baseado na diluição de toda memória negativa associada ao fato ocorrido, de forma que não exista em nós
nenhuma barreira, nenhum bloqueio para um processo de recomeço. Com isso, não apresentaremos nenhum impedimento para uma aproximação. Em seguida, ele nos recomenda a entender que aquele gesto de maldade, aquela ofensa, não representa a pessoa por completo. Precisamos entender que, além desses equívocos momentâneos, há ali, como eu, um filho de Deus em construção. E por mais que agora eu não consiga enxergar, pois eu estou cego pela revolta e pela... Tem ele também valores e virtudes. Por mais difícil que possa parecer, todo ser está no seu caminho de evolução. E com a doutrina espírita, fica mais fácil enxergar isso, que estamos todos na trajetória de aprendizado. Temos as questões 116 e 125 do Livro dos Espíritos, em que diz: todos chegarão ao mesmo fim, porque para Deus são eles apenas filhos em cursos e em experiências mais vastas, com caminhos mais longos e mais tortuosos. Mas todo rio chega um dia ao mar. Agora, Emmanuel, ele diz, com um pouco mais de objetividade: no mundo não há vítimas nem algozes integrais. Bom, e a terceira recomendação de Luther King é de que nosso papel não será nunca de derrotar ou humilhar nosso inimigo, mas sim de vagarosamente conquistar sua amizade e compreensão, entendendo que não há outro meio de vencer um inimigo senão convertendo-o em amigo. A proposta não é vencer, e sim amparar, estimular, reerguer. E após explicar como devemos amar os inimigos, ele continua assim: por que amar os inimigos? Ele diz: porque o ódio nunca foi capaz de expulsar o ódio. Porque a treva nunca foi e nem será capaz de expulsar a treva. E se continuarmos respondendo na mesma moeda àqueles que nos ferem, estaremos somente ampliando o círculo de trevas, de dores e de sofrimentos. Continuaremos presos ainda mais nessas algemas que nos impedem de alcançarmos patamares mais felizes e mais pacíficos. Só se combate o ódio com amor. Só se vence o frio com calor. Então, em resumo, quanto mais perdoamos, mais amamos. Amamos porque sabemos que eles não são completamente maus, pois todos estamos em experiências de aprendizado. E que não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo, mas antes buscar a sua amizade e a sua compreensão. Então, Jesus, ele nos apresenta ferramentas novas para resultados diferentes. As ferramentas do cristão, elas são o perdão, a humildade e o amor. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, nessa medida, amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestemos a ação que ela praticou. E agora, no texto de Emmanuel,
nós temos um título, credores diferentes. Credor nem sempre é um inimigo. Credor é um cobrador, é aquele que cobra dívidas. Nesse caso, não são dívidas financeiras, mas as dívidas de escolhas erradas de outras existências. Alguns credores do passado podem ser chamados de inimigos quando encarnados, ou de obsessores quando desencarnados. Emmanuel começa o capítulo dizendo: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Porque normalmente vemos somente a situação presente. Não conseguimos avaliar o passado. É como interpretar um acontecimento por uma foto e não por um filme. É possível que, ao relatar um acontecimento, nos coloquemos em posição de vítima. Mas com uma análise mais acurada, ou com essa visão do passado, verificamos que temos sim responsabilidade sobre o assunto. Então ele continua dizendo que somos devedores de altos benefícios e que esses que nos perseguem e caluniam são os instrumentos que nos trabalham a individualidade, ajudando-nos na renovação, mas que raramente compreendemos seu papel. São eles, os inimigos, que nos mostram as nossas fraquezas, nossas deficiências e aonde estão os pontos que devemos corrigir. Já os amigos são companheiros e, por vezes, não enxergam nossos defeitos da mesma forma, ou por receio de abalar a amizade, não expõem o que vem. Já pensaram que o incômodo é que nos faz caminhar? Ter alguém que expõe o que você quer esconder é muitas vezes a oportunidade que precisamos para enxergar. Em seguida, diz Emmanuel, não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades, mas reconhecer que os credores não são como médicos que nos prescrevem medicamentos e tratamentos que necessitamos para nos melhorar. Não podemos esquecer que temos responsabilidade sobre nossas atitudes. Quantas vidas tivemos anteriormente? Quantas besteiras já fizemos? Conscientes ou inconscientemente? Eu posso me martirizar, me sacrificar, me fazer de vítima ou de coitado, ou eu posso aproveitar esses aprendizados que sempre vêm com dor para me modificar, me transformando em uma pessoa melhor. Isso é uma confirmação do amor de Deus, que dá chance sem contar tempo, sem contar espaço, dá chance a cada um de crescer e de evoluir de acordo com as suas possibilidades e de acordo com o seu entendimento e sua maturidade. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos a passo em caminho melhor. Cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante. Compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos, suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são, esperando por eles em matéria de elevação ou de reajuste, tanto quanto o Senhor
tem esperado por cada um de nós. Obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Graças a Deus.